Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Hoje vamos ler a partir do verso 13, lembrando que nós paramos naquele episódio do jovem Eutico, que cai da janela durante uma mensagem prolongada do apóstolo Paulo, e então Paulo desce, ressuscita e volta e continua a sua mensagem. O verso 13 diz assim: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos. É Lucas que está dizendo. Onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir por terra. Quando nos encontramos em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Lembram que eu falei anteriormente que a geografia do lugar é muito difícil da gente compreender. Você, se tiver o auxílio de um mapa, poderá fazê-lo e vai aprender mais, mas só ouvindo assim fica um pouco difícil. Mas então agora no verso 16, Paulo tinha decidido não aportar, não parar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. Então, Paulo parou lá naquele local, mas ele não queria ir a Éfeso, ele não queria ir naquele lugar onde ele tinha morado por 3 anos e tinha muitos amigos ali, porque ele sabia que ele tinha uma missão. E se ele demorasse ali com o tanto de amigos que ele tinha, se ele entrasse ali com o tanto de amigos que ele tinha ali, ele ia demorar. Então, como o navio parou em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso para virem até ele, então, ok? Porque ele queria passar o Pentecostes lá em Jerusalém, então ele tomou esse navio, entrou e aí parou em Mileto. Mas não foi a Éfeso, então mandando chamar esses líderes lá. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Quando Paulo se reúne, então, com esses líderes de Éfeso, ele vai entregar para eles uma mensagem, por sinal muito linda, cheia de lições muito preciosas. Então, a partir do verso 18, nós vamos ver que Paulo está falando com esse grupo que veio de Éfeso até Mileto encontrá-lo, e ele vai fazer orientações muito preciosas. Vamos ver cada uma delas. Ele está dizendo, então, que no tempo em que ele viveu lá em Éfeso, juntamente com aqueles irmãos, eles sabiam como o apóstolo Paulo viveu. Eles acompanharam a vida do apóstolo Paulo. No verso 19, ele vai dizer, olha, eu servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele viveu ali, fez coisas impressionantes naquela cidade, pregou o evangelho. Naquele lugar muitos se converteram, muitos milagres, mas ele diz também que ele teve muitas lágrimas. Esse momento em que os líderes sofrem, digamos até calados, mas o evangelho tem que ser pregado. Então Paulo está dizendo assim, eu servi com toda a humildade e com lágrimas, mas todos nós sabemos que ele foi severamente provado, porque por onde ele passava, os judeus conspiravam contra ele. Verso 20 diz, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Ele está expondo como foi o trabalho dele, né? Ele pregou todos os dias da sua vida naquele lugar ali. Ensinou publicamente, ensinou de casa em casa, mas ele diz assim que tudo que ele ensinou foi muito proveitoso. Tudo que ele ensinou vinha da parte do Senhor. Verso 21, testifiquei
tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor. Essa é a pregação do Evangelho. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, não têm uma vida de comunhão com Ele, precisam se arrepender dos seus pecados e converter-se. Converter é fazer meia volta, sair do caminho errado e voltar para o caminho do Senhor. Esta foi a pauta de Paulo, a pregação de Paulo. 22. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá lá. Paulo, compelido pelo Espírito Santo, amando do Espírito Santo, estava indo para Jerusalém. Mas ele não sabia exatamente, ele só sabia, o verso 23 diz, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente pude terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho de Deus. A vida desse homem era de Deus. Ele está dizendo que coisa mais linda, eu não me importo, porque eu não considero que a minha vida tem valor nenhum para mim mesmo, mas sim para o reino. Sim, para Deus. Eu só me importo com o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho. Verso 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Por isso, esse sermão é um sermão triste. É um sermão de despedida. Aquele povo ali provavelmente estava vendo Paulo pela última vez, porque ele sabia que agora ele ia enfrentar prisões, ele ia enfrentar muitas dificuldades e poderia morrer pelo Evangelho, ele sabia disso. Então ele diz que eles não veriam mais a face dele. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, lá em Éfeso, por onde eu preguei, eu estou inocente. Eu preguei a palavra do Senhor. Essa frase é uma frase muito importante, porque os pastores, pregadores do Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, eles têm o ministério de anunciar a palavra. A conversão é por conta do Espírito Santo. Mas, quando a palavra de Deus é pregada e ela não é aceita, ou não acontece conversões, as pessoas não se voltam a Deus, aqueles que são pregadores da palavra, eles ficam isentos do sangue deles, ou seja, se eles forem para o inferno, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essa decisão e sobre essa vida. Verso 27, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele faz um alerta agora, ele estava falando para líderes, né? Para os pastores daquelas igrejas, presbíteros, anciãos, como eram chamados. Ele está dizendo, cuide de vocês. É um alerta muito importante para aqueles que anunciam a mensagem do Evangelho. Precisa cuidar de si mesmo, ter uma vida na presença de Deus, ter uma vida dependente de Deus, cuidando primeiro de si para depois cuidar do rebanho. O pastor, ele precisa ter uma vida na presença de Deus, dependendo de Deus, ele particularmente com Deus, para que depois ele possa cuidar de rebanho. Tem muitos pastores que não têm essa preocupação de cuidar da sua vida, de cuidar da sua saúde, de cuidar de vários aspectos, porque eles estão tão apegados com a pregação, digamos assim, que eles esquecem deles mesmos. E como Paulo sabia que isso é possível, ele diz, cuidem de vocês primeiro, para depois cuidar do rebanho. O 29 diz assim, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ele dá um alerta, olha, fique firme aí,
porque tem lobos ferozes, eles vão entrar no meio de vocês, eles vão entrar no meio da igreja e eles vão fazer um estardalhaço. E não é isso que acontece. Quantas vezes a igreja deixa de ter aquela calmaria, porque aqueles denominados lobos, né? Muitas vezes eles são vestidos de cordeiros, como diz a palavra, mas eles entram na igreja e eles fazem tantas coisas para que o rebanho se disperse, e o Paulo está dizendo assim, fiquem atentos, e ele diz que até no meio de vocês pode ter pessoas que estão atrapalhando, e é visto que na própria igreja temos aqueles que estão lá, sentados em seus bancos, mas que não receberam a mensagem da cruz, não tem uma vida, um relacionamento com Deus, e estão muitas vezes ali para causar problemas, contendas e dissensões. Portanto, retomando o verso 30 aqui, ele diz, olha, vigiem então, dentre vocês mesmos, esses homens se levantarão. Portanto, 31 diz, vigie, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Nessas orientações, então, ele não esquece de falar da importância da palavra de Deus. Eu entrego vocês a Deus e a palavra que foi anunciada. É só a palavra que pode edificá-los. E ele fala dessa herança entre todos os santificados, que nós sabemos muito bem que é a herança da vida eterna. O 33, ele fala um pouquinho dele. Olha, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Lembram-se que ele fazia tendas juntamente lá com Áquila, Priscila, então Paulo trabalhava além de anunciar o evangelho, não dependia de ninguém. E ele diz assim no 34, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades. Aliás, o 35 diz, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Viram que é bíblico? Esse texto é muito lindo, não é? Como é maravilhoso poder ajudar as pessoas. Tem grande alegria aqueles que estendem a sua mão ao aflito e ao necessitado. É muito melhor dar. Você sente muito mais alegria no coração. 36 diz, tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Podemos chamar esse sermão, então, de uma triste despedida. Depois de passar um tempo grande com esses irmãos que ele conhecia, que ele tinha intimidade, agora ele tem que partir. E o apóstolo Paulo disse, eu não sei o que me espera. Aliás, eu sei, o que me espera é sofrimento. E aqueles irmãos, então, ali se despediram e choraram e o abraçaram e o beijaram. É um relacionamento muito lindo, um relacionamento onde Cristo fazia parte da vida desses irmãos. Lições preciosas, então, desse sermão do apóstolo Paulo. Leia novamente e você vai verificar que em cada versículo tem lições muito preciosas. Deus abençoe sua vida. E desta forma, nós encerramos o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Deus te guarde e te abençoe.